Se você escolheu o regime tributário da sua empresa no começo do ano e nunca mais revisou isso, existe uma chance real de estar pagando mais imposto do que precisaria. A diferença entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real não é burocracia, é a forma como cada um calcula o imposto, e isso vai mudar o valor final. Eu sou Thales Santiago da Smart Assessoria Contábil e nesse vídeo eu vou te mostrar de forma bem resumida e didática as principais diferenças entre os três regimes tributários que temos. Me acompanhe até o final. Como empresário, você precisa entender de forma bem clara esse conteúdo. Vamos lá? Começando pelo Simples Nacional. A principal particularidade do Simples Nacional é que nele você paga imposto sobre o seu faturamento total. Isso pode parecer muito ruim e em muitos casos de fato é. Porém, no Simples Nacional você começa pagando uma alíquota que tende a ser mais baixa. Porém, é o único regime em que a alíquota vai subindo à medida que o seu faturamento vai crescendo. Portanto, ele tem de ser muito interessante para muitos empresários que estão começando o seu negócio. Tem outra particularidade muito atrativa dentro do Simples Nacional, pois é o regime em que você não paga o INSS patronal. Aliás, você paga por dentro do Simples, mas não gera aquele valor de 20% sobre sua folha de pagamento, coisa que acontece nos demais regimes. Não deixa de ser um atrativo ao Simples Nacional. Por fim, o Simples ele é dividido em 5 anexos, então a sua atividade ela vai se encaixar dentro de um anexo e em cada anexo tem faixas de faturamento e à medida que o seu faturamento vai subindo, sua alíquota vai sendo ajustada. Quanto ao lucro presumido, como o próprio nome já diz, presume-se um lucro que você tem em relação ao seu faturamento. Por exemplo, se você é um prestador de serviço, a presunção é de 32%. Logo, o legislador presumiu que de tudo que você fatura, 32% é lucro e sobre isso você vai pagar o seu imposto. Essa é a sua base de cálculo. Se você é do comércio, 8%. Pode parecer então muito interessante. No Simples Nacional eu pago sobre o faturamento total, o presumido eu pago sobre uma presunção, parte daquele meu faturamento. Porém, as alíquotas tendem a ser um pouco mais altas e eu passo a pagar o INSS sobre a minha folha de pagamento. Portanto, a análise tem que ser criteriosa. O lucro presumido, ele vai ser bem vantajoso quando a sua margem real da sua empresa é maior do que a sua presunção e se torna caro quando a margem real é menor, porque a empresa paga imposto como se tivesse lucrado mais do que lucrou de fato. Ficou claro? E já no lucro real, também como o próprio nome já diz, você vai pagar imposto sobre o lucro que de fato a sua empresa teve. O lucro real tende a ser muito vantajoso para as empresas que têm margem de lucro muito ajustadas, margens pequenas, empresas que ganham sobre a quantidade e não sobre o seu preço, a margem que você tem dentro do seu preço. Porém, se a sua margem é pequena, como eu disse, você vai ter uma base de cálculo onde será apurado o imposto bem menor e pode ser muito interessante para você. Logo, a diferença principal, resumida, é o seguinte: no Simples Nacional, o que mais pesa é a relação entre a folha e o faturamento. No presumido, o que mais pesa é a sua margem real, se ela é maior ou menor do que a sua presunção da lei. O lucro real, o imposto simplesmente segue o lucro que você teve, nem mais nem menos. Por isso, não existe regime mais barato de forma automática. Cuidado com o que você vê na internet, pessoas que falam com uma receita de bolo, com uma definição tão rápida e simples sobre qual é o melhor regime para você. Uma empresa com margem alta e folha baixa pode ser melhor o lucro presumido. Outra com margem baixa e muitos custos pode pagar menos o lucro real. E uma prestadora de serviços com folha alta pode ter uma alíquota ótima no Simples Nacional. Porque a maioria das empresas não simula isso com os próprios números. Decide baseado no que parece ser mais simples ou que já estava configurado desde a abertura do CNPJ. Ou, como eu disse, por vídeos que vê por aí que se sente influenciado. A forma correta é simular os três regimes com faturamento real, sua margem real e a sua folha da sua empresa, dados reais, e então decidir. Conclusão, o que nós vimos hoje? Simples Nacional, alíquotas inicialmente mais baixas, ausência de INSS patronal sobre a folha, mas essas alíquotas vão subindo à medida que o seu faturamento cresce. Presumido, usa uma presunção do lucro. É bom quando sua margem real é menor do que essa presunção. Lucro real cobra sobre o lucro efetivo. É mais eficiente com margens baixas, mas exige um maior controle contábil. Portanto,
Portanto, não existe regime mais barato de forma genérica. Depende dos números específicos da sua empresa. E agora, com o cenário da reforma tributária, a análise se torna ainda mais complexa, pois você precisa inclusive entender quem são seus fornecedores, regime tributário dos seus fornecedores, quem são seus clientes, se são pessoa jurídica ou pessoa física. No caso de pessoa jurídica, qual o regime desses seus clientes? O planejamento tributário ficou muito mais complexo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a diferença entre os três regimes, deixe um like, compartilhe com outro empresário que também precisa entender isso. E se você nunca simulou os três regimes com números reais da sua empresa, principalmente agora voltado para a reforma tributária, é só chamar a Smart Assessoria Contábil no link que vai aparecer na descrição desse vídeo e solicite uma simulação tributária.